Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que todos os irmãos estejam gozando a paz e a virtude do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje a minha pregação vou falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Nós mais ou menos estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia fala que assim como foi o dia de Sodoma e Gomorra, que se casava e dava andamento em casamento e batizado, até que aquele dia foi abreviado. Então, meus irmãos, a destruição de Sodoma e Gomorra. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e potente nação, e nele serão abençoadas toda a nação da terra. Deus diz que não ocultaria a Abraão o que ele fizesse, porque Deus escolheu Abraão para ele, na verdade, ser paz de muita nação e governar bem a sua casa. Glória a Deus. Abraão, irmão, foi aquele homem que ele morava na Mesopotâmia, aliás, e Abraão, os pais de Abraão, tudo indica que ele era um historiador, que ele era idólatra. Se fosse nos dias de hoje, Abraão era um fazedor, conforme o historiador diz, de imagem de estrutura, que Deus abomina. Ou foi no dia de hoje, algum historiador diz que ele fazia imagem de preto, né? Preto velho, de Zé Pila, que é Zé Pilintra, Manjá e essas coisas. E ele, com isso, tinha uma influência muito grande na Mesopotâmia, porque todas aquelas casas, o pessoal gostava de ter essas imagens, não é verdade? E ele, com isso, indicou muito seu pai. Mas era um homem, certamente, que era idólatra. E Deus abomina a idolatria, porque só existe um Deus. Aí aconteceu, e lá tinha muito tipo de Deus nas casas, e deusa também. Aí aqui ele vendia, tirava um grande lucro com isso. Mas Deus tirou do meio dos caldeus Abraão. O Senhor disse a Abraão no livro de Gênesis 12, ele com a idade de 75 anos, diz: sai da casa dos teus pais e do meio da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra legítima, e te abençoar-te-ei, te engrandecer-te-ei, e tu serás bendito sobre todas as nações da terra. E eu te abençoar-te-ei, te engrandecer-te-ei, e quem te abençoar, eu o abençoarei, quem te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. E Abraão saiu, não é, da casa do seu pai, não questionou com Deus, não disse nada. Ele errou porque Deus chegou e disse assim: sai da casa dos teus pais e da tua parentela. Mas esse mesmo levou Ló, não é verdade, que era o sobrinho dele. Eu não vou entrar nesse argumento porque vai demorar muito tempo, mas nós sabemos que ele levou Ló, e grande foi o problema porque ele levou Ló, não é verdade? Não é verdade que houve aquela divisão, aquela separação quando o rebanho cresceu muito, quando veio do Egito, e Abraão chegou, deixou uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e Abraão chegou e disse a Ló que não era bom que houvesse contenda entre mim e tu, porque irmãos somos. Não está toda a terra aí? Pois sai da minha face, se tu quiser ir à esquerda, eu vou à direita. Se tu quiser ir à direita, eu irei à esquerda. E Abraão olhou para o oriente e viu aquela cidade bem regada por um rio poderoso, muita embarcação, muita fartura, né? E escolheu aquele lugar. Mas a Bíblia diz que aquele lugar moravam uns homens que eram inimigos de Deus por natureza. E quem é inimigo de Deus não pode prosperar. Na verdade, a Bíblia diz que o ímpio e o homem bruto, ele cresce
como a verdura, e floresce, mas só para depois secar. Para depois secar, ser consumida. Mas os justos crescerão e florescerão como a palmeira e como o cedro no Líbano. Os que estão plantados no alto da casa do Senhor dão fruto e fruto na velhice, para saber que o Senhor é reto e nele não há injustiça e ele é o meu rochedo. Então está escrito no livro do Salmo, né? o Salmo 92. Aí fala isso que eu falei agora. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Disse-me ao Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e disse a Abraão, disse-me ao Senhor Abraão, que o pecado de Sodoma e Gomorra tem crescido e se multiplicado muito, e tem se agravado muito, e o seu clamor tem chegado até o céu. E destruirei, disse o Senhor Abraão, essa cidade com efeito. Deus disse que ia destruir. Essa cidade do historiador, que ela, havia 120 mil habitantes, era grande a cidade, não é? Então, Abraão, quando viu essas palavras de Deus, chegou, interrogou a Deus. Ele disse a Deus, Abraão disse a Deus, né? Se Deus, que é o juiz de toda a terra, destruiria o justo com o ímpio. Ele disse, longe de tu, Deus, se tu, Deus, destrói o justo com o ímpio, tu sendo o juiz de toda a terra, não fareis tu justiça, que destrói o justo com o ímpio? Deus disse, eu não destruo o justo com o ímpio. Se porventura tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, eu pouparei toda a cidade, eu disse a ele. Aí ele foi procurar Abraão se existisse 50 justos na cidade. Aí ele foi e voltou e disse a Deus, Deus, me permite uma palavra, porventura, se tiver 40 justos, tu não destruirás a cidade não. Deus disse assim, por amor de 40 eu não destruo. Aí ele foi de novo e voltou e disse, Deus, me permite uma palavra, seja mais pacífico comigo, já que eu sou pó, sou terra, sou cinza. Ele fez, disse a Deus, o Senhor me permite uma palavra, não se irrite comigo, se tiver 30. Deus chegou e disse, eu pouparei pelo amor dos 30 todos os moradores da cidade. Ele foi de novo procurar e chegou até 10. E foi procurar e não encontrou 10 justos, né? Quando ele chegou, disse, Deus, não se irrite comigo, mas me permite uma palavra de novo. Se eu achar 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor poupa pelo amor desses 10. Deus disse, poupareis todos os moradores de Sodoma e Gomorra, se encontrarem 10. Aí ele não encontrou. Aí 2 anjos saíram para Sodoma e Gomorra e Abraão ficou ainda conversando com o Senhor. E conforme está escrito no livro de Gênesis 19, né? Vieram 2 anjos a Sodoma e Gomorra. E Ló estava sentado à porta de Sodoma e Gomorra, porque a cidade ficava perto dessa propriedade de Ló, que ele trabalhava na agricultura, criava. E quando aqueles varão, que eram 2 anjos, né, que tomaram um corpo otefânico, entendeu? Se diminuiu e se apresentou como um homem, né? E aconteceu que ali Ló vendo, que Ló estava sentado à porta da sua casa, e a sua casa era aproximada da cidade, aí Ló foi ao encontro dele. Quando chegou lá, Ló se prostrou-se com o rosto em terra,
símbolo de humilhação, que se humilhou-se, Ló. E disse, meus senhores, com os anjos. Ele se achou inferior, que os anjos, e é inferior. Aí disse, meus senhores, peço-vos que venha para a casa do vosso servo e passai a noite. E amanhã de madrugada eu lavarei os vossos pés e vós irei o vosso caminho. Porque os judeus, quando recebiam um hóspede, uma pessoa hóspede, viajante, eles lavavam os pés das pessoas, dava comida e recebia ele. Diz algum historiador, se a pessoa se agradasse daquele viajante, ele não lavava os pés, dava só a comida. Mas quando ele lavava o pé, ele estava dizendo a ele que ele podia ficar o tempo que quisesse na casa dele. Então ele estava recebendo e bem recebido, quando ele lavava os pés. E era isso que ele fazia, o judeu, que tinha o amor, né? Então, aconteceu que os anjos disseram a Ló assim. Disseram a Ló assim os anjos, não, antes é melhor nós passar a noite na rua de que entrar na tua casa. Isso refere que as coisas de Deus, o evangelho da paz, né? O anjo de Deus que fica em derredor de nós, o Espírito Santo, não quer entrar numa pessoa, não é verdade? Porque por mais que nós fizermos, nós somos falhos. E o Espírito Santo não quer entrar em nós. Mas conforme o nosso chororô, não é verdade? Uma conversa que nós tenha de humildade, não é verdade? De sinceridade, ele resolve a morar em nós. Uma Bíblia diz que nós somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo agora. E o Espírito Santo é o próprio Deus e Jesus, né? E muitas pessoas acham difícil isso, mas não é difícil. Isso acontece. Então, a Bíblia diz que ele disseram não, antes é melhor passar a noite na rua. Ló já tinha se prostrado, colocado o seu rosto em terra, no pó da terra, e rogou a ele, dizendo, peço-vos que venha para cá do vosso servo, se humilhando, que o servo é uma pessoa que é empregado, dizendo os anjos, e passais a noite nela, e amanhã de madrugada eu lavarei os vossos pés e vós ireis o vosso caminho. Eles disseram, não, antes é melhor nós passar a noite na rua de que ir para a tua casa. Mas a Bíblia diz que Ló profiou muito com ele e ele resolveu ir para a casa de Ló. Profiar, quer dizer, ele palestrou, ele chegou a conversar tanto com os anjos que convenceu os anjos de vir para a casa dele. E muitas vezes nós, como casa de Deus agora na graça, nós conversamos uma conversa tanto com o Espírito Santo que ele resolve entrar em nós e habitar em nós. Depende da nossa humilhação, depende daquilo que nós conversa com Deus e com o Espírito Santo. Ele resolve entrar em nós. Porque a Bíblia diz, lá em Coríntios 13, não sabeis vós que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o deu, o Espírito de Deus destruirá. Porque o templo de Deus sois vós é santo, ninguém se engana a si mesmo. Porque quem achar que é sábio, faz-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. Então, nesse caso agora, né, ele entrou na casa de Ló, casa feita por pedra e tijolo. Agora, na graça, a casa do Espírito Santo, que Deus é Espírito também Santo, e Jesus Cristo, a casa de Deus agora é nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito de mão de homem. Naquele tempo, o anjo veio para a casa de Ló mesmo, mas agora o Espírito Santo entra na nossa casa, que é nós mesmo, né? Nós somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo agora na graça, entendeu? Então, a Bíblia diz que antes ele veio para a casa de Ló, Ló fez banquetes, né? Bolo sem fermento, não é verdade? E outras coisas que Ló preparou, e fez um banquete, comeram e beberam, os anjos com Ló. Quando ele fez bolo sem levedura, Ló fez, que é bolo sem fermento, sem mistura. Porque Deus nunca gostou de mistura, coisa misturada. Ele gosta de pureza, não é verdade? Uma coisa pura tem uma vitamina, mas coisa misturada não tem vitamina. Quem prega um evangelho, não é verdade, destupando, não é verdade, um evangelho artificial, como nós não podemos regenerizar,
Mas muitas igrejas estão pregando hoje o evangelho, não é verdade, artificial, não é verdade, trazendo os rudimentos da lei para o dia de hoje, e nós vivemos em graça, porque o fim da lei foi Cristo, quando ele estava na cruz, que diz, Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. A obra, ele está dizendo, da lei de Moisés. E agora nós vivemos em graça, a lei se acabou, o fim da lei foi Cristo. Não é verdade? Então, glória a Deus. Então, os anjos comeu com Ló, bebeu com Ló. Por quê? Porque o anjo não come comida, mas ele se diminuiu e se fez como homem, não é verdade? Que ele recebia e pode receber um corpo otefônico, um corpo, como que seja um corpo de um homem. Ele se diminui e a pessoa pensa que estava conversando com um homem, mas só que Ló conheceu mesmo assim, que Ló recebeu ele como anjo, não é verdade? E eles comeram e beberam. E a Bíblia diz que antes de Ló fechar a porta para dormir com os anjos na sua casa, o lugar estava contaminado. O lugar estava quase como hoje. Sequestro, roubo, prostituição, os homens querendo acabar com os princípios de Deus. Eu não vou muito além porque o negócio está meio complicado. Com as leis que o que é verdade passou para ser inverdade. E o que é verdade passou para ser errado. E o que é errado passou para ser certo. Nas leis de hoje, que estão a falta de moral, de temor a Deus. Não é verdade, meus irmãos? Não é todos, né? Mas nós estamos vendo o que é que nós fazemos para colocar os homens no poder e o que é que os homens fazem contra Deus. Apoiando o carnaval, não é verdade? Faz aquelas coisas que não interessam. Vamos cuidar de outras coisas, mas eles nasceram para isso, né? Mas nossos olhos estão fitos no Senhor. Então ali aconteceu que Ló, não é verdade? Comeu com os anjos e bebeu, e quando foi daí a pouco, chegou todo o varão de Sodoma e Gomorra, que via numa indecência. Glória a Deus. Eles queriam acabar com os princípios de Deus, não é verdade? E ali, né? E o que é os princípios de Deus? Os princípios de Deus foi isso que Deus disse: deixar o varão e a varoa, pai e mãe. E se une os dois. E já não é mais dois, mas é um só. Em que? Em união. Mas Deus não disse lá abaixo e terra dévia, glória a Deus, que deixe o varão e o outro varão e se unha a um varão. Não foi assim que está na Bíblia. Não é verdade? Com todo respeito, meus irmãos, às autoridades, aos homens, né? Mas Deus não disse assim. Deus disse assim, está na Bíblia assim. Eu estou dizendo o que está na Bíblia. Cada cara vive a sua vida que quiser viver. Mas a Bíblia está dizendo assim. Não é verdade? Deus não disse a varoa também, deixe a seu pai e sua mãe outra varoa. Não, Deus disse que o homem deixasse, o varão deixar o pai e mãe e a varoa se une para, né, proclamar a nação, né, crescei e multiplicais. Não é verdade? Deus disse crescei e multiplicais. Porque a geração só foi crescida porque foi do jeito que Deus fez. Mas o diabo tem criado muitas coisas feitas ao contrário, porque tudo que Deus faz, Satanás trabalha, porque o mundo já se acha no maligno, não é verdade? Fazendo ao contrário, não é verdade? Faz as coisas ao contrário. Não estou afirmando o que é, mas quem é entendido sabe o que é que eu estou falando, não é verdade, meus irmãos? Mas é necessário que tudo isso aconteça. A iniquidade, o pecado, não é verdade? Mas Deus depois vai tomar um acerto de conta, porque a Bíblia diz, não é verdade, que Deus tem uma contenda com o morador da terra, não é verdade? E vai ter, glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ali chegou o varão, a começar pelo novo e até o velho. Até o velho estava safadão. Até o velho estava sem moral, sem vergonha, né? Aquele lugar estava uma cultura totalmente diferente, distorcendo, não é verdade? Os preceitos, os ensinamentos de Deus. E aconteceu ali.
que eles chegaram e disseram assim, todos os varões da cidade, começar pelo novo até o velho, e disseram a Ló assim, aonde está aquele varão que vier à tua casa esta noite? Tirai fora, que queremos conhecê-los, e façamos com eles pior do que com os nossos. Um bom entendedor já sabe o que ele queria fazer com os anjos. E a Bíblia diz que ali Ló disse, eu tenho 2 filhas, que ele não conheceu nenhum varão fora. Eu tirarei, entregarei a vós, e vós fazeis dela 2 donzelas, faça dela o que quiserem. Só não mexa com este varão. Porque por causa disto, por causa desse pecado dessa cidade, é que esses 2 varão estão debaixo do meu telhado. Eles chegaram e disseram, mas como são estrangeiros, como são estranhos esses indivíduos, e vieram ser juiz aqui de toda a terra, nós fazemos com ele pior que com nós. E avançaram contra Ló, e avançaram contra o varão, e aquele varão, os 2 anos, estendeu as mãos, e o cegou, aquele varão, de ir rodear a noite toda e não acertar com a porta. Ficou cego. E ali, de madrugada, os anjos apertaram com Ló, e disse, Ló, o pecado de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, tem agravado muito, e esse clamor dessa cidade tem chegado diante do trono de Deus, tem chegado às narinas de Deus, e Deus nos mandou a destruir este lugar. Aí Ló demorava, mas os anjos disseram, Ló, tira tudo que é teu daqui deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Tira o teu genro, tira logo tira tua mulher, tira tuas 2 filhas, tira teus filhos, tira teu genro, que um tomar tua filha para se casar, tira tudo que é teu, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas Ló demorava, porque não era fácil ele sair logo. Por que não era fácil? Porque ele tinha plantado, tinha muita plantação, muita, certamente uva, pinha, pera, gado, tinha muita ovelha, camelo, era rico. E sair, deixar tudo e começar uma vida de novo, se pudesse salvar poucas coisas, não ia ser fácil, não era fácil. E ele, apegado com as coisas dele, tinha razão, que não é fácil para ele conseguir alguma coisa, né? Mas Deus mandou. Às vezes, irmão, a gente não quer sair, né, de um caminho errado que nós temos, para não perder nada. Mas é melhor a gente perder e ficar do lado de Deus do que ganhar e ficar do lado do diabo. Não é verdade? Ele está apegado, coitado, com as coisas daqui. Tem gente que está apegada aqui com a prostituição, não é verdade? Tem 2 mulheres, não é verdade? Tem uma riqueza ilícita, não é verdade? Vive de trambique, vive de mentira, de cheque sem fundo, né? Sujo, não é verdade? Do cartão sujo, não é verdade? E muitas coisas, para possuir as coisas se pega, né? E não quer sair daquela posição, daquele sistema que ele está. 5 Ló não era isso, não era nada disso, mas ele não queria porque tinha alguma coisa a perder, ele não queria perder. Só se ele ficasse, ele ia morrer. Aí, quando o anjo disse, vai e avisa o teu genro que o lugar vai ser destruído. E Ló saiu de madrugada e quando chegou perto do seu genro, ele gritou, sai daí que o Senhor há de destruir esta cidade, vai destruir o lugar. E aquele título foi tomado pelo seu genro por zombaria e pela cidade. Ficaram zombando, não acreditaram. No dia de hoje, muitas pessoas não acreditam que Jesus, não é verdade, vem buscar a sua igreja, não é verdade? Mas Jesus vem. Ainda que alguém tenha por tardio pelo dia, mas ele vem, não é verdade? Porque um ano para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, meus irmãos. Então é isto, mas que Jesus vem. Glória a Deus, a Bíblia afirma que ele vem, né? E ali, Ló voltou e demorava. E a Bíblia diz que, né? Sendo o Senhor misericordioso, não é verdade? Sendo, parece que é o capítulo
de número 19 e o 16, 17 em diante, diz que sendo o Senhor misericordioso, pegou Ló pelas mãos, pela mão da sua mulher, pela mão da sua duas filhas, e fez uma fieira, e saiu puxando ele, e tirou fora da cidade. E fora da cidade tinha uma campina, né? A campina do Rio Jordão, né? Que era um lugar muito regado, muita embarcação, era um ponto de negócio, tá entendendo? Uma região de negócio. E por isso o pessoal crescia muito, se banquetear, farrava no roubo, na safadeza e não agradecia a Deus. Aí aconteceu que ali, quando o tirou fora da cidade, com aquela fieira, diz a palavra que a mulher Ló olhou para trás, com pena das coisas que tinha deixado. E ela transformou-se numa estátua de sal. Quem deixa esse mundo, irmão, o mundo é comparado com Sodoma e Gomorra, quem deixa essa vida de sacanagem, ele não pode olhar mais para trás. Ele tem que prosseguir para frente. Não é verdade? Mas a mulher de Ló olhou para trás e diz a palavra que ela transformou-se numa estátua de sal. Não é? Tem crente estátua. Quando ele aceita Cristo, em vez dele ir para trás, vai olhar para as coisas passadas. Vai escutar filme pornográfico, não é verdade? Coisas de pornografia, não é verdade? Coisas ilícitas que acontecem à escondida, jovem, muitas vezes jovem no seu quarto, não é verdade? Isso é olhar para trás. E quando olha para trás assim, meus irmãos, sabe o que acontece? Ele vira um crente estátua. Como ele vira um crente estátua? Ou uma crente estátua? Muitas jovens estão ficando estátua, crente estátua e muito jovem. Por quê? Porque um crente estátua é aquele que não se move, é aquele que não dá glória, é aquele que não sente a presença de Deus na sua vida, não é verdade? Ele não se move mais porque ele é um crente estátua, ele não chora quando ora, ele não sente mais, não tem mais nenhum sentimento mais, ele virou um crente estátua, porque ele está olhando para trás, está olhando para aquela vida de anterior que ele vivia, e um crente não pode estar olhando para essas coisas, porque senão ele vira crente estátua. E muitos crentes hoje em dia, muitos irmãos, muitos senhores, não é verdade? Muitas senhoras, muitas jovens, está virando crente estátua. É aquele crente que não sente a presença da casa de Deus mais, mas ele está no YouTube, não é verdade? Eu estou usando isso aqui como uma ferramenta, como um veículo, não é verdade? Para anunciar a palavra de Deus, as boas novas, mas muito usa para sacanagem. Então vira crente estátua mesmo. É por isso que você não fala mais língua. É por isso que você não recebeu o batismo com o Espírito Santo mais. É por isso que você é uma pessoa fria, gelada, e você está ficando frio. Você não tem intimidade com Deus, você não tem mais por causa disso. O culpado é você. Você virou um crente estátua, feito a mulher Ló virou. E a Bíblia diz que o anjo chegou e disse assim a ele: não olha para trás de ti. Para ele não olhar. A mulher olhou e virou estátua. Se você olhar também vira estátua. E disse assim ainda ele mais: não pare nessa campina, escapa lá para o monte pela tua própria vida. Porque a campina também estava contaminada. A campina era lugar, né, onde praticava o que não presta. E estava contaminado o lugar. Aí os anjos disseram: escapa lá para o monte pela tua própria vida, para que não morra. Entendeu? Aí a Bíblia diz que Ló disse assim: Senhor, já que tu achasse graça aos meus olhos, e grande foi a tua misericórdia para comigo, e poupasse a minha vida, eu tenho medo. Não, Senhor, eu não fico aqui no monte, porque eu tenho medo que este mal não me pegue. Não aconteça comigo este mal. Porque, irmão, às vezes uma cultura de um lugar pode mudar o comportamento da sua família. Aquilo, você dá um ensinamento ao seu filho, um ensinamento doméstico, uma criação doméstica, não é verdade? Além do estudo que ele estuda, e é importante. Mas uma cultura de um lugar pode tirar os bons costumes da sua família. É verdade? E pode também não tirar. Ele precisa ser seguro. Ló teve medo. Ele se achou inseguro se ele ficasse no monte, que era perto de Sodoma e Gomorra ainda, estava perto. Aí ele disse: eu vou para Zoar. E foi para Zoar. E lá ele, não é verdade, né,
Procon possuiu a sua filha, a mais velha e a mais nova, não é verdade? E ali teve a família dos filhos dele, que foi os Moabitas. Até hoje eu sou um Moabita, a primeira filha, que teve filho, né? Para continuar a geração de Sodoma e de Gomorra, de Ló. E quando Ló chegou em cima, no monte em cima, ele viu embaixo o fumo na cidade. Fogo e enxofre. Fogo, fogo que Deus mandou do fogo do céu. E ali destruiu aquela cidade com mais ou menos, o historiador diz, 125 mil habitantes. Foi destruída. E Ló viu de longe somente o fogo queimando. E acontece que diz o historiador que ainda hoje, quando o mar está bravio, as pedras de carvão fervem naquele lugar com poder do redemoinho. E se uma embarcação perdeu seu radar de indicação e tomar uma rotina errada e cair naquele lugar, no Mar Morto, quando o mar está bravo, o redemoinho leva ele e ele nunca mais ele sai do lugar, é destruído, porque a ira de Deus caiu sobre Sodoma e Gomorra, e lá não cria nada, e nem pode ficar nada lá, e até as pedras de carvão fervem. Meus irmãos, fico com minhas palavras, estou falando porque, essas palavras, porque nós podemos dizer que nós estamos vivendo quase os dias da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu o lugar. E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, que eles davam andamento em casamento, casava e dava andamento em casamento e batizado, até que aquele dia foi abreviado, chegou o dia. Assim vai ser os dias que Deus vai tomar uma vingança nessa terra. Mas primeiro ele vai levar os seus dele, não é verdade? Mas ai daquele que ficar, não é verdade? Mas já devemos buscar os santos. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16, não é verdade? Paulo dizendo, não quero vos, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem, com os que demais não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que o mesmo Deus tornará a ressuscitar todos que dormem em Cristo. De sorte que restarão com Cristo, os que estão vivos restarão primeiro. E nós não percebemos, nós que estiver vivos, não percebemos. Os que dormem, que morreram, restarão primeiro. E nós não percebemos. Mas o mesmo Senhor raiará nas nuvens do céu com muito anjo, poder e glória para arrebatar os seus escolhidos. Uma eternidade do céu, outra eternidade. Ele vai levar. E encontramos com o Senhor no ar. E ficamos com o Senhor para sempre. Mas ai de quem ficar aqui. Depois vem fogo e enxofre como Sodoma e Gomorra, meus irmãos. Não é verdade? Mas, glória a Deus, vamos glorificar o nome de Jesus, não é verdade? E não vamos se contaminar com este mundo. Não vamos aceitar o pecado, mas vamos, não é verdade, cada dia se santificar mais. Aquele quem for santo, Pedro santifique. E quem for justo, se justificar. E quem for limpo, se limpe mais ainda. Mas quem for sujo, se suje mais. Você que quiser ficar com Sodoma e Gomorra, porque esse mundo hoje em dia está igualmente a Sodoma e Gomorra. Mas Deus continue abençoando os nossos governos, não é verdade? O nosso povo, não é verdade? Que Deus possa iluminar uma parte deles, que ele não ceda. Não é verdade, irmão? Ao diabo e o ensinamento do diabo. Fica na paz. Deus continue o abençoando. Amém. Divulgue, compartilhe, escreva e faça com que Deus me ajude, meus irmãos. Que um dia eu fazer uma oração por todo aquele aqui no YouTube que tem assistido. E creio que Deus vai receber a sua oração. Para Deus continuar na sua vida, iluminando. Fica na paz.